Buenos dias. Hoje eu acordei pensando de que maneira que eu ia gravar esse vídeo, como ia a Meg retratar as reuniões que ocorrem dentro da ala médica quando a equipe oncológica vai decidir a vida de um paciente. E daí eles não convidam todas as partes da enfermagem, eles convidam apenas a chefe de equipe para fazer esta reunião onde que eles podem decidir a vida do paciente, que é isso que eu quero colocar aqui, principalmente quando o paciente está na mão de universitários. O protocolo principal é soro fisiológico e ivermectina e as doses quimioterápicas baseadas nessa tortura que não cura, cientificamente comprovada por muitos anos, mas que as vadias do sistema não aceitam. Então, como é que será que é ir para uma reunião e uma médica ficar olhando para a cara da outra, sabendo que elas não estão curando o paciente, que elas não estão dando aquilo que as células precisam, que a vasta experiência que elas têm em ciência e saúde está sendo usada ao contrário, está sendo distorcida a realidade, aplicando com agulhas no paciente essa distorção da realidade, das palavras, das leis, dos direitos humanos. Como que é essa reunião? Eu gostaria de ter participado na equipe do Hospital Universitário da Oncologia, na época sob a responsabilidade da minha médica e muito afeto, que virou desafeto no decorrer dos episódios da medicina, dos seus fracassos mascarados de sucessos, né? E a sua debilidade, a moléstia, o desgaste no organismo do Renato, ao ponto de ter uma única lá dentro, enfermeira, que me parou na fila quando eu estava pegando os papéis, me abraçou e disse que eu realmente era tudo que o Renato precisava e que se não fosse eu ali, eles já tinham dado cabo da vida dele. Por que marcou essas palavras? Porque essa menina, essa enfermeira, ela tem toda a informação do que acontece. Ela enfrentou a medicina quando as minhas pernas, depois de 30 dias, elas estavam inchando de tanto dormir numa cadeira ali do lado do Renato, assistindo de camarote aquela mutilação toda. Então, pasmem vocês, mas nunca nenhuma vadia política, nenhuma vadia universitária, nenhuma vadia judiciária, nem ninguém vai poder dizer para Meg que ela não sabe o que está falando. E olha quantos anos que eu tardei a iniciar esses vídeos, porque eu sempre tive o quê? Medo que ia ser descontado no Renato aquilo que eu estava fazendo ali, porque eu estava ali, de certa forma, observadora e fazendo todo o contexto de saúde humana paralelo ao que eles faziam ali. Inclusive, quando eles tentaram umas doses altíssimas de morfina e excessivas de sangue, depois do portocard, que eu vi que aquilo não estava fechando, imediatamente eu agi para que aquilo fosse... Mas eu agi assim, olha o olho dele, vocês estão drogando ele, para que tudo isso? Leucemia não cura com sangue. E daí, a partir do momento que eu falei essa frase, eu não pude mais entrar no hospital universitário. Eu entrava lá na parte onde que ele foi continuar fazendo o arsênio, mas já não era mais... já tudo tinha mudado por causa da denúncia que eu fiz, né? Denúncia civil, né? Que elas iam ter que resolver o problema dele, eles iam ter que resolver o que eles estavam criando ali, da minha maneira, do meu compreendimento naquele momento. O meu
entendimento é que sangue a gente cura com seiva bruta e seiva elaborada. E eu nem tinha lido a literatura da Charlotte. Eu nem tinha lido ainda essa literatura, mas eu tinha esse conhecimento a partir do conhecimento militar que o meu avô me deu sobre leucemia quando eu tinha a idade do Mateus. Então, eu tinha conhecimento sobre a carnificina do câncer, os planejamentos, como que eles iam instaurar toda essa carnificina, tudo isso eu tinha orientação, só que eu estava vivendo uma coisa e sendo acusado o tempo todo, porque o que eles fazem, o que as vadias do SUS fazem, as vadias maiores lá dentro, é te acusar. Ah, mas será que ela está querendo curar ou não ele? É tipo assim, jogar a mazela do que elas estão criando pro teu lombo. Porque ali você é responsável. Um triste que você demonstra que tá de saco cheio e eles mesmos terminam a história. Como é que diz o meu amigo? Caixão e vela preta. É isso que eles fazem. Eles eliminam a pessoa, o familiar pega. Eles finalizam, eles ganham mais pelo óbito do que para manter a pessoa ali naquela mazela. E próximo da fila, próximo do mutirão. Por isso que esse mutirão que o amigo político está querendo implantar lá em São Paulo, com mais leitos para tratar oncologia, meu amigo político, o senhor não vai tratar oncologia com leito, querido. O senhor não vai tratar oncologia com leito. A oncologia você vai tratar liberando lá no nosso planinho de saúde, que ainda é o vigente, coisas muito baratas e simples, como magnésio, a vitamina D, os hormônios da saúde que trabalham na parte cerebral, principalmente na parte cerebral, parar de estragar a testosterona através da água e muitas outras coisas simples, pastilhas de vitamina C, já que a alimentação vocês conseguiram destruir, nesse conluio que vocês têm político universitário. Então, vocês podem fazer esse tipo de trabalho de base de qualidade e realmente fazer um mutirão da oncologia. Agora, da maneira que vocês pretendem fazer, botar um leito, veneno na veia, o comércio de sangue bombando, vocês só vão estar alimentando tudo que não presta, como tem sido até hoje, e aumentando o risco dessas pessoas de serem consumidas pelo conluio. Eu queria usar uma outra palavra, mas eu não posso aqui na rede. Eu estou me treinando com o que eu posso falar e o que eu não posso, então eu vou falar sobre o conluio político-médico. Acho que assim dá. É um conluio. E a pessoa que é simples e sem conhecimento, ela está lá dentro e ela tem que sobreviver a isso. Ou fugir. E quando ela tem conhecimento, ela vê que que aquilo ali está tudo errado, ela vai ser perseguida. A pessoa que tentar dizer o que eu estou dizendo aqui, ela vai ser perseguida. Perseguida de diversas maneiras. Para ser mais explícita por todos os lados, por todas as partes. Mas a gente chega numa idade que a assertividade na vida da gente dá uma tranquilidade para dar alguma resposta para as pessoas, que é o meu caso, que a gente já não se preocupa mais com o que vão fazer com essa carcaça aqui da Meg. A gente já não liga mais para isso. A gente já sabe o que as vadias judiciárias fazem com os processos das crianças. A gente já sabe tudo o que rola nesse país e a gente já não tem mais medo de nada. A gente chama para a briga, manda buscar, enfrenta de peixeira e não tem os papas na língua mais para mais nada. Eu, porque estou presa aqui a uma tecnologia que me limita, porque se ela não me limitar, eu puxo as 500 folhas do Serginho, que é o caso da criança, mais 500 folhas, muito mais de 500 folhas
do protocolo insano usado no Renato, ridículo, sabe? Aonde que a história que fica é aquela convivência na carnificina que fez muita história ali, e algumas pessoas que passaram por ali, que marcaram muito a minha vida. Um Hollywood completo vivido nesse processo, né? Que eu acabei degustando cada minuto ali, porque eu vi que eu só tinha que estar ali e não tinha o que fazer, tudo que eu tentasse ir contra. Então eu pegava um caderno, eu anotava o que eles estavam metendo para dentro dele. Eu fui estudar cada um dos remédios, cada um dos antibióticos, aquela loucura, os mg, tudo aquilo para poder dizer o que eu diria posterior a essa experiência desumana, anti-humana, que a gente viveu totalmente legalizada. Enquanto que antes dessa pandemia, nós estava cheio de expectativa de ser uma das famílias que ia fazer o tratamento com quem realmente tem condição de resolver esses casos da melhor maneira. E a gente não imaginava ter que trazer o México para a Costa da Lagoa, Floripa, Santa Catarina, e desenvolver o nosso próprio hospital aqui, né? Mas a gente fez e a gente vai continuar fazendo. Isso é o mais importante. Então, imagino que vai continuar sendo perseguido e imagino que eu tenha muito mais para falar do que toda essa sociedade decadente possa imaginar sobre esse assunto fragmentado, compilando as partes da nossa experiência lá no sistema e fora aqui com a autonomia. Então, eu acredito que a melhor forma seja deixar gravado dessa maneira que estou fazendo, e que as pessoas que estão lá, elas não desistam de estudar, elas não desistam de buscar informação, porque quando eu questionei a medicina sobre a questão do arsênio, que eu vou fazer num outro vídeo, a resposta que eu tive foi inesquecível, que eu vou contar no videozinho do arsênio.